boa tarde, bem-vindo a mais um programa de Índio, programa da Causa Operária TV, que aborda aí questões indígenas, questões quilombolas, a luta pela terra e questões ambientais, né? Programa aí apresentado por mim, Renato Farac, né? Vai ao ar toda quarta-feira às 16 horas, né? No programa, antes de começar, né, o programa de hoje, como a gente sempre faz aqui, falar um pouquinho, né? Pedir para os companheiros contribuírem aí, né? Curtindo e compartilhando o vídeo, né? Com isso você ajuda a divulgar e aumentar o alcance, né, da transmissão, né? Tornar o canal, o programa, né? A análise, né, do Partido da Causa Operária mais conhecida, né? Também pedir para os companheiros se tornarem membro do canal, né? Assim você ajuda a sustentar o nosso canal, um canal independente, um canal operário, né, que não recebe financiamento dos grandes capitalistas e depende, né, em grande medida do suporte dos seus apoiadores. Né, tem um botãozinho aí, né, que é escrito Seja Membro, né, bem abaixo do vídeo, né, ou você pode entrar na página inicial do canal e lá tem esse botão, você clicando ali, você pode se tornar, né, um contribuinte mensal, né, que é de maneira aí, contribui de maneira regular e sistemática da Causa Operária TV. Né, essa é a maneira, né, única não, mas a maneira que a gente pede, né, que, o, que a gente incentiva, né, porque é uma maneira de manter, né, uma imprensa independente, uma imprensa que é financiada pelos próprios apoiadores, né, pelos próprios trabalhadores, né. Então, se os companheiros puderem contribuir, essa é uma maneira, então, pedir para os companheiros participarem, né, se inscrever. No dia de hoje a gente está tentando aqui, né, um tema importantíssimo que, que vem tomando destaque, né, e que já está sendo implementado, né, que é a nova resolução da FUNAI, né, sobre definição, né, de quem é indígena ou não, né. A gente ia trazer um companheiro nosso aí que contribui, né, participou algumas vezes aqui do programa com a gente, que é o Cris Tupã. A gente marcou, só que ele está com dificuldades lá na aldeia dele, está com dificuldade aí na questão aí parece estar sem energia, sem luz. Daí pode ser que aí durante o programa ele apareça aí para contribuir com o debate aqui, né? Então é um cara, uma pessoa importante, né? Uma liderança aí do movimento indígena que está sempre discutindo, né, e que aí ajudar a gente nesse debate aí e tal, e fazer mais essa denúncia. Então, bom, se ele entrar, a gente continua a discussão, né, mas senão a gente tenta na próxima semana aí uma participação. O primeiro ponto que, antes de entrar nesse tema aqui, até para a gente aguardar, eu queria começar com um tema aqui bastante interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo. Né, saiu dados aí da reforma agrária, né, da situação da reforma agrária, né, que vem aí num total processo de paralisação. Né, os dados aqui apresentados, né, pelo próprio INCRA, né, são dados oficiais, né, o governo não pode nem questionar, porque são apresentados pelo próprio INCRA, que está na mão do Bolsonaro, né, pelo INCRA bolsonarista aí, é que desde março de 2019, né, o que se chama, né, hoje do processo aí de reforma agrária, né, atendimento, né, de ida nas áreas, né, avaliação, vendo-se os conflitos, desapropriação de áreas, né, parcelamento das áreas para as famílias, tudo isso daí está completamente paralisado, né, desde o dia 27 de março de 2019. Né, principalmente depois do golpe de Estado, os números aí da questão aí da reforma agrária vem diminuindo, do orçamento, todo esse processo, como a gente vem denunciando bastante aqui, né, mas esse dia, inclusive, está marcado, né, no dia 17 de março do ano retrasado, né, de 2019,
né, e não tem absolutamente nada aí referente ao INCRA, né, que é quando o governo, né, Bolsonaro, né, passa para todas as superintendências estaduais, né, um comunicado, né, suspendendo toda atividade relativa à reforma agrária para as famílias sem terra. Né. Então, dessa data, né, já se vão aí quase 2 anos, não há qualquer atividade, né, relativa à reforma agrária aí dada pelo governo. Né, os conflitos se acirram, né, as famílias passam cada vez mais necessidade, né, como vem sendo mostrado aí, né, agora na pandemia, né, com a crise econômica, essa situação está cada vez pior, né, e o governo Bolsonaro paralisou absolutamente tudo. Né, aqui eu acho que coisas também para a gente estar debatendo, né, que hoje, né, desde dessa data que a gente apresentou, né, tem a paralisação aí de 413 processos de reforma agrária. Né, então, fazendas em processos de desapropriação, né, áreas para vistoria, né, hoje, né, tem no mínimo, né, esse número deve ser muito maior, né, esse é o número que é reconhecido pelo INCRA, né, então aí 413 processos que estão completamente abandonados aí à mercê da violência, né, da ofensiva do latifúndio. Né, vendo esse, esse, né, esse cenário, né, esses ataques aí do governo Bolsonaro, ele não só se aplica, né, a desapropriação de terra. Né? Então, assim, o governo Bolsonaro não está só paralisando, eu acho que a gente separou essa matéria principalmente para discutir que o governo não está simplesmente paralisando a reforma agrária, né? Ele está tentando reverter, né, assim, o que se chama de reforma agrária, né? Esse pequeno processo que existe hoje de desapropriação de terras, né? Não é nenhuma a reforma agrária, né, dita, né? Assim, são áreas aí que são desapropriadas, áreas de conflitos, né? Não tem nada, não é uma reforma, né? Não se mudou, né? O campo brasileiro, né? A estrutura fundiária, né? Mesmo isso que é mínimo, né? O governo não só paralisou, como ele está fazendo uma tentativa de reverter esse processo. O que a gente está vendo, inclusive com informações do INCRA, né, de servidores aí do INCRA que não são ligados ao bolsonarismo, né, os próprios a luta pela terra, né, é que o governo Bolsonaro colocou em marcha aí um plano de privatização dos assentamentos, que ele vem tentando aí numa uma tentativa aí sistemática de estar privatizando assentamentos, né, com o nome aí de titulação, né, usando a titulação, uma forma inclusive de aproximar, né, tentar fazer demagogia, enganar os trabalhadores do campo, né, eles ficam colocando esse plano de titulação das terras, que nada mais é a privatização do assentamento, né, e uma maneira de que o governo abandone completamente essas áreas, né, porque essas áreas sendo privatizadas, né, o governo não tem que colocar o INCRA lá, né, não tem como é que eu vou dizer, deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho, é, o INCRA não tem que dar assistência, o governo não tem que dar assistência técnica, né, não tem que dar o crédito, né, não tem que ajudar na comercialização. Então, todo esse processo aí que ajudaria as famílias, né, vai ser encerrado, né, já foi encerrado na prática, mas isso seria encerrado oficialmente, né, e o agricultor, né, o pequeno agricultor, o trabalhador sem terra, assentado, né, colocado aí a Deus dará, sem crédito, sem nada, perderia tudo e seria forçado a vender a sua terra, que acabou de ser duramente aí conquistada, né, que aí você tem a reversão aí do processo, né, de reforma agrária, né, as áreas novamente, né, seriam compradas aí, adquiridas pelos latifundiários, né, por quem tem dinheiro, né, e não cumprisse aí o papel de contribuir com, né, a melhoria das condições de vida aí de um setor da população mais pobre. E o terceiro ponto que também é interessante para o debate
é que aí há dezenas de casos em que o governo Bolsonaro, o INCRA, né, o, o secretário de Assuntos Fundiários, né, o latifundiário, né, e pistoleiro Antônio Naban Garcia, é a entrega, né, o INCRA, né, abandonando, né, desde abandonando na luta jurídica, tirando advogados, tudo, né, até revertendo o processo aí de áreas que estavam em processo de regularização de assentamento, né, de aquisição aí pelo governo para a reforma agrária, né, para ser abandonada e voltar novamente, né, para as mãos do latifundiário, né, sob a alegação de que não tem dinheiro e outras alegações aí cada vez mais absurdas apresentadas pelos latifundiários aí dentro do governo. Né. Então esse é um ataque aí gigantesco, né, à reforma agrária, né. Não é por acaso, né, que esse processo de violência no campo vem aumentando, né, cada vez mais, né, um processo aí, não só os assassinatos, né, mas a perseguição, a expulsão das famílias no campo, os despejos violentos, né, e chamar a atenção aqui para uma coisa que a gente vem acompanhando, há poucas denúncias, mas o que a gente vem vendo no dia a dia aí da reforma agrária, há uma ofensiva cada vez maior da justiça, né, contra os assentamentos e os acampamentos, né, tentativas aí de invasão de acampamento pela polícia, né, ameaças, né, com acusações de crime ambiental, que a gente sabe que tudo hoje em dia é crime ambiental, pode ser considerado, né, um crime ambiental, depende muito de quem está olhando, né, o policial vai lá, ele olha, né, vai falar que o cara estava fazendo alguma irregularidade, né, e vai cair, vai como é que se diz? Prender, intimidar as famílias dos acampamentos e dos assentamentos. E uma nova modalidade, né, que também é preocupante, que precisa ser denunciada, né, e ter uma reação, é, a, é o INCRA, né, através da justiça, inserindo elementos aí da extrema-direita, né, bolsonaristas tal, dentro dos assentamentos, né, para desestabilizar aí as famílias, né, causar uma grande confusão dentro dos assentamentos. Né? Isso vem acontecendo muito, né, como a gente viu aqui no extremo sul da Bahia, né, que aconteceu. Né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, né, tentou colocar os bolsonaristas, aí, famílias ligadas à extrema-direita, né, dentro dos assentamentos para causar um descontentamento, perseguir, aí, né, intimidar tal, como a gente vem vindo aí, e criar assim, falsas denúncias para justificar a invasão da polícia e outros tipos de ações aí criminosas, né, para atacar as famílias, né? Bom, esse era um ponto aqui importante. Bom, a gente está aqui na metade, acho que fazer também propaganda aqui, né? Pedir para os companheiros, né, se inscreverem, né, no curso o que foi o stalinismo, né, o curso aí da 46ª Universidade de Férias do Partido já começou, né, entramos agora na quinta semana, né, amanhã, né, no dia 11, o companheiro ministrará a 10ª aula do curso, né, então, por causa da pandemia, né, o coronavírus, né, as palestras não estão ocorrendo de maneira presencial, como sempre o partido organizou dessa maneira, né, por causa da pandemia, as palestras estão ocorrendo de maneira online, né, 2 vezes por semana, todas as terças e quintas, sempre das 19 às 22, durante aí 8 semanas. Né? No curso é onde o fenômeno do stalinismo é analisado de maneira bem detalhada, traçando suas origens históricas, seu significado político, né, e a sua etapa de evolução. Né? A sua atuação nos mais importantes episódios da luta de classe mundial é analisado em minúcia. As aulas serão fechadas e realizadas num site próprio, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso aí ao material e ao curso durante 6 meses, né, após as aulas. Trata-se do maior curso já realizado sobre o tema no Brasil e provavelmente no mundo, né, e o alcance do público é algo aí sem precedentes para o PCO, né, mais de 1.000 pessoas inscritas e os números vêm subindo aí a cada semana. Né, então, pedir para os companheiros aí participarem da 40ª
sexta Universidade de Férias, né, acessando aí o site do curso, universidademarxista.pco.org.br, e faça lá a sua inscrição. Né? Então, pedir aí para os companheiros estarem se inscrevendo. Né? O curso aí está tendo um sucesso, né? Um público bem grande, tendo uma enorme repercussão, como a gente está vendo. Não é por acaso que o partido aí cada vez mais está sofrendo alvo de ataques, né, não só da direita, mas também da esquerda, né, que fica preocupada aí com a, o aumento aí da influência do partido nos movimentos, nos ativistas, nos militantes da esquerda, né, denunciando aí também o papelão que a esquerda faz, né, a conciliação que setores da esquerda pequeno-burguesa fazem. Né, então, pedir para os companheiros participar, porque tudo isso é fruto, né, dos cursos, né, da análise que o partido vem fazendo. E também aqui fazer propaganda, né, eu acho que esse é importantíssimo aqui, né, não perder, né, o programa Comando de Greve, né, que começa, né, começa não, tem início aí todas as 8 horas, né, todos os dias às 8 horas, né, é o programa aí que tem a cobertura completa da greve dos professores, né, e de outras categorias, né, é apresentado pelo companheiro Antônio Carlos Silva, coordenador da Corrente Sindical Educadores em Luta, né, o programa traz aí as últimas notícias da greve dos professores do estado de São Paulo, com informações em primeira mão e debate com quem participa verdadeiramente da luta contra a política genocida da direita golpista. Né, o programa vai ao ar aí de segunda a sexta, às 8 horas. Né, um programa importante, né, e um assunto aí que afeta aí praticamente todo mundo, que é a volta às aulas, né, o genocídio, aí, o crime de jogar as crianças, né, e os professores e os funcionários das escolas, as famílias das crianças, né, no momento aí da pandemia que vem se agravando. Então não perca aí o programa importantíssimo para estar esclarecendo aí a situação. Bom, outro tema, eu acho que o companheiro Cris aqui falou mandou uma mensagem, não está conseguindo entrar. Eu acho que eu vou falar sobre o assunto, né, que eu acho que é importante, e aí a semana que vem ele vem trazendo aí as, né, notícias mais quentes aí sobre o que está acontecendo sobre a, a resolução da FUNAI. Bom, essa resolução, né, da FUNAI, eu acho que é um dos maiores ataques aí contra, né, os povos indígenas. Acho que para começar bem, né, ficando bem claro. Né, então, a Fundação Nacional do Índio, né, sobre a presidência aí, né, de um delegado da Polícia Federal, né, bolsonarista, diga-se de passagem, né, a Polícia Federal que persegue os povos indígenas aí de maneira sistemática, né, então o delegado aí Marcelo Augusto Xavier da Silva, né, um cara que vem atacando aí, utilizando a FUNAI para atacar os indígenas, né, então esse delegado aí bolsonarista, ele publicou, né, eles publicaram uma normativa aí da FUNAI, né, a normativa, uma resolução, né, no março de 2021, né, foi apresentada aí no finzinho de janeiro. Essa resolução estabelece aí novos critérios de identificação, né, dos povos, né, e os indivíduos indígenas. Então, tem toda né, uma forma de colocar, né, mas é assim, é reconhecer os povos indígenas, né, reconhecer quem é indígena ou não. Né, inclusive, hoje, da maneira que é feito, é uma conquista dos povos indígenas, né, porque hoje quem se define, né, indígena ou não, né, é o próprio indígena, é a comunidade indígena. Né, então, chama, né, autodeclaratório. Então, a pessoa, né, fala, eu sou indígena, é reconhecido, né, pela comunidade e tal. Então, esse reconhecimento fica na mão do indígena, né, e da comunidade indígena. Né, não importa se ele está na aldeia, se ele está numa terra indígena, né, se ele foi expulso, se ele nasceu, se ele deixou de nascer na terra indígena, né, não vem ao caso esse tipo de coisa. Hoje isso fica definido pelo próprio indígena, pelo próprio movimento indígena.
Isso é importante por quê? Porque hoje mais da metade, né, dos indígenas não estão dentro das terras indígenas, por diversos motivos, né? Seja porque nunca conseguiu conquistar a terra, né? Ainda está na luta, no processo aí da luta, né? Os indígenas, né, chamam de retomada, né? Retomada da terra, né? Eles têm, né, aí milhares aí de exemplos que a gente poderia citar aqui, né? Centenas aí de terras indígenas ainda para ser demarcadas, centenas para ser reconhecidas, né? Como a gente vem discutindo aí, né? E nesse momento aqui, uma boa parte dos indígenas não estão nas terras indígenas, por quê? Bom, vou dar exemplos aqui da região que a gente está aqui no extremo sul da Bahia. A maior parte das terras indígenas aqui, que são minimamente reconhecidas, né, não precisam nem estar no avançado aí processo de demarcação, né, assim, que são reconhecidas, são terras indígenas muito pequenas, né, umas dezenas de hectares, né, com milhares de índios aí, né. Então, fica impossível viver dentro da terra indígena, né, de ter o seu ganha-pão, né, ter o seu modo de vida, né, garantir aí o seu modo de vida, né, o modo de vida dos povos indígenas, tal, numa terra tão pequena. Então, os indígenas têm que trabalhar, né, têm que ganhar a vida aí, porque a terra indígena ele não tem condição de se manter, né, tem diversos casos, né, aqui no extremo sul, os indígenas vão colher café, né, no sul do país, né, já tem relatos aí que os indígenas vão fazer a colheita da maçã, né? E a gente pode aqui fazer no Mato Grosso do Sul, colher cana, aqui diversos exemplos. Então, assim, não é porque o indígena não nasceu numa terra indígena, né? Não vive, não tem o seu ganha-pão, o seu meio de vida dentro da terra indígena, que ele deixa de ser indígena. Né? Isso não é por causa dele, mas pelas condições materiais, né, que obrigam eles a saírem saírem assim, se tiver a terra indígena. Então, assim, Então, por isso, né? Inclusive, é uma garantia que está na Constituição, né, de autodeterminação, né, autodeclaração, por causa de tudo isso e outros exemplos que a gente poderia ficar aqui citando durante um bom tempo. Bom, e a FUNAI vendo isso daí, né? O governo Bolsonaro, os latifundiários, vendo que uma maneira de atacar os povos indígenas é não reconhecê-los, né? Você nega o problema, você não reconhece, aí você coloca aí um empecilho aí para os povos indígenas. Um exemplo aqui que eu acho muito interessante que na leitura aqui para a gente montar o programa é que é o seguinte: é a questão da vacina, né? Até há uma pressão muito grande aí, principalmente para vacinar, né, os grupos de risco e tal, e os indígenas foram colocados aí como grupo de risco, né? Pela resolução da FUNAI, né, hoje no país, né, existem aí, segundo o IBGE, por volta aí de 900 mil indígenas no país, né? Por essa nova resolução da FUNAI, né, onde retira o critério, né, de autodeclaração, de reconhecimento aí dos povos indígenas, né, indica que o indígena é só quem tem alguma ligação com a aldeia, com alguma terra indígena, quem está fora de terra indígena deixaria de ser considerado indígena, quem não tem o modo de vida, né, também é muito abstrato, né, a resolução da FUNAI, né, indígena não seria considerado indígena. Pelos critérios da FUNAI, metade, né, desses 900 mil indígenas estariam fora, né, eles não seriam classificados como indígenas e estariam fora aí da prioridade de vacinação. Né, então, é bem interessante esse exemplo, porque mostra que a, a intenção, né, da FUNAI de estar deixando de reconhecer os povos indígenas, né? Eu acho que esse exemplo da vacina é muito bem. Então, assim, a FUNAI não teria, o governo não teria obrigação aí, né, de maneira prioritária, né, de vacinar aí, deixar de vacinar, né, cerca aí de 450 mil pessoas que deixariam aí de uma hora para outra de ser reconhecidas como
indígenas, né? Então, esse é um exemplo, né? Talvez é, não seja o principal deles, mas é um exemplo muito interessante aqui para a gente entender esse processo. A outra coisa que é bem cabe para a gente estar discutindo aqui, né? É que é o seguinte, né? Esse reconhecimento, né, colocaria na prática, né, que é assim, quem reconheceria o que é indígena ou não seria a FUNAI, né, e o próprio governo. Né? Hoje, acho que isso não deveria ser, né, nenhum governo, nem de esquerda, nem de direita, nem nada. Quem tem que definir são os próprios indígenas. Né? Mas hoje, um governo dos latifundiários, um governo aí que é a FUNAI tem o seu representante aí, um delegado que sempre atuou contra os povos indígenas, né, que está na mão do governo Bolsonaro, o governo que está destruindo, né, a, o país, atacando os indígenas, né, querendo acabar com as terras indígenas e entregar aí para as mineradoras, para os latifundiários. Né, você colocaria, né, a decisão do que é índio ou não, de quem é indígena ou não, estaria na mão dos latifundiários. Né? Então, você fazer a luta pela terra e a retomada de uma terra indígena, né? Já seria descaracterizado porque você colocariam aí uma série de critérios, né, onde aquela luta daqueles indígenas que foram expulsos das suas terras aí há centenas de anos, né, que gerações que nasceram fora de terras indígenas, né, que isso existe a, né, gerações aí de indígenas que nunca, né, pai, vô, bisavô, foram expulsos da terra e estão para lá e para cá aí, correndo, né, da perseguição, tendo que trabalhar, como muitas vezes como escravo aí nas fazendas, né, fazendo tendo o seu ganha-pão, né, e essas pessoas não seriam reconhecidas como indígenas. Né? Então, uma consequência grave aí para os povos indígenas, né, talvez, não sei se impedir, na prática é impedir, né, mas criar, né, maiores empecilhos aí para a demarcação de novas terras, para reconhecimento de novas terras indígenas, né, já que metade aí da população indígena do país não seria reconhecida como indígena. Né, então, é muito importante isso daí, porque paralisaria, já o que já está paralisado, né, o Bolsonaro aí cumpriu a sua promessa, né, que ele fez para os latifundiários, que no governo dele ele não ia demarcar, né, nenhum centímetro, nenhum palmo de terra indígena, e ele está cumprindo, assim como a gente discutiu anteriormente aí na questão da reforma agrária, né, na questão do sem terra, na parte dos territórios indígenas, ele também cumpriu isso daí, né, e até agora nada foi demarcado, né, nada foi reconhecido, nenhuma terra aí andou, é, encaminhou aí no processo de demarcação, pelo contrário, né, pelo que aconteceu, o próprio juiz Sérgio Moro devolveu aí quase 2 dezenas aí de processos de demarcação de terras indígenas, então é, não só, não, como a gente discutiu, não paralisou, né, como ele está revertendo aí o processo de criação, de reconhecimento de novos povos indígenas. Então essa representação, essa resolução da FUNAI, né, um ataque aí sem tamanho, né, talvez todo programa que a gente coloca que é um ataque grande, né, porque passa mês, volta mês aí o governo Bolsonaro continua, não só o governo Bolsonaro, mas da direita, né, porque eu acho que essas resoluções do governo Bolsonaro são apoiadas pela própria direita, né, do centrão, né, como a gente vem vendo aí, sempre esses apoiadores, essa suposta oposição da direita aí contra o governo Bolsonaro é feita por setores aí ligados à bancada ruralista, né, os latifundiários, né, e essa determinação aqui não seria diferente. Né, então, são ataques aí que vêm sendo colocados, né, tiraria um outro exemplo bem interessante para se colocar aqui é o que também vem acontecendo na questão dos negros, né? Sobre as cotas, né? Hoje a direita está estimulando, implantando,
né, o conselho para reconhecer, né, quem é negro ou não para usar as cotas nas universidades, né? A gente sabe que esses conselhos servem para restringir, né, ainda mais, para criar como se fosse uma polícia aí, né, de direita para dizer quem é negro ou não, né, como é, fica claro aí quem é negro, né, os seus descendentes, tal. Então não tem nada você criar mecanismo jogar na mão da direita para definir quem é negro ou não, quem é indígena ou não. E eu digo isso porque tem setores da esquerda, pessoas progressistas, que dizem que precisa isso daí para moralizar, né? Cai no argumento da direita que isso é para moralizar o processo, criar critérios claros para quem é indígena ou não, né? Mas vindo do governo Bolsonaro, nós não podemos acreditar em nada aqui de que vai vir do governo Bolsonaro é bom, né? Vem uma série de ataques aí nessa questão contra os povos indígenas, né? A gente vem vendo aí liberação do garimpo em terras indígenas, né? O governador aí de Roraima, né? Aprovando aí a mineração, né? Em terras indígenas, uma barbaridade só, né, uma série de ataques, e não é agora, né, que um bolsonarista, um delegado da Polícia Federal da extrema-direita, né, um latifundiário como o Naban e outras pessoas aí ligadas ao latifúndio, vão querer o bem, estão preocupados, né, em dizer quem é indígena ou não, né, para não para uma pessoa que não é indígena tomar a vacina que é do indígena, né, não usar o sistema de saúde que é usado pelos índios, né, esse tipo de argumento que engana aí quem é muito ingênuo, né, quem nunca, uma pessoa que seria muito ingênua, né, quase que infantil, né, sobre isso, né, teria que colocar aqui de maneira clara que isso daí é para atacar o movimento indígena, como a gente viu aqui, né? Caso continue com esses critérios, né? Diversas lutas aí de retomada, né? De criação de novas terras indígenas, territórios indígenas, né? Seriam paralisados aí, porque o povo que está, né? Os indígenas que estão lutando aí, né? Por essa retomada, não seriam considerados indígenas, né? E na questão da vacinação, né, metade dos indígenas do país não seriam considerados indígenas, né, porque aí tem uma série de critérios aí no estão, tem toda uma resolução aí é, bem de ataque aí da FUNAI, né? Então é bem importante aí para estar atacando os povos indígenas, né, atacando aí a luta pela terra, né, como a gente vem denunciando aqui. Então, acho que o que a gente vem colocando, acho que o programa que está caminhando aqui para o final, acho que entrar aqui já numa conclusão é o seguinte, né? A gente vem ouvindo bastante aí, principalmente das lideranças aí, né, dos movimentos de luta pela terra, né, do próprio movimento indígena, é a questão né, vamos aguardar a vacina, né, para entrar na luta, né, para tomar esse tipo de lutar contra essas medidas do governo Bolsonaro, né? Mas como a gente está vendo aqui, só vai ter vacina, né, se a população, se os trabalhadores, né, se os trabalhadores sem terras, né, os indígenas, os quilombolas, né, saírem aí às ruas, né, para lutar pelos seus direitos. Né? Eu acho que tem que ficar claro isso daí. Não vai ter vacina, né? Não está tendo vacina para todo mundo. O que tem está sendo desviado, como a gente já denunciou aqui, do próprio vacinas do próprio que eram destinadas para indígenas, aí sumiu, né? 8, acho que foi no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, né? Metade das vacinas aí que foram destinadas para os indígenas sumiram, né? Cerca aí de 8 mil, 9 mil doses. Então, assim, esperar a vacina para sair na rua, a gente vai ser vacinado aqui, se, né? Eu acho que isso seria uma visão bem otimista, né? Para 2023, 2024, aí os próprios cálculos que a burguesia está fazendo nessa própria folha, né? A imprensa aí da burguesia,
apresenta aí que nesse ritmo só 2024, né? Não, 2024 acabou, né? Já não vai sobrar pouca coisa aí, né? A direita vai avançar muito, né? Muita gente aí vai sofrer nas mãos da direita, né? Então é uma irresponsabilidade, né? Esperar a vacina para lutar, para sair às ruas, né? Contra esses ataques, né? Isso a gente pode é, ver aí, discutir de maneira bem clara, né? Porque não dá para esperar, né? Tem que sair às ruas, né? O fora Bolsonaro é a palavra do dia, não vai ser com carreata, não vai ser se apoiando aí, né? Como os setores da esquerda pequeno burguesa vem defendendo, né? Se abraçar com o Baleia Rossi, né? Tratar, né, o que aconteceu na Câmara aí como uma vitória, né? Porque criou estabeleceu a frente ampla, né? Mas a frente ampla com esse setor bolsonarista não vai resultar em absolutamente nada. Não vai ter nem o impeachment do Bolsonaro, né? Quanto mais garantir aí né, as condições, os direitos dos povos indígenas, dos povos tradicionais, dos trabalhadores sem terra, né, e para a população em geral, né, para os trabalhadores aí em geral. Né, então precisa sair na rua imediatamente, né, como a gente está vendo aí a necessidade cada vez maior de criação de comitês de autodefesa, né, por local, por assentamento, por aldeia, né, e esse movimento tem que crescer, né, tem que se tornar um movimento nacional aí de autodefesa, né, dos trabalhadores do campo, né, lutar pelo direito, né, de autodefesa no campo, né, como a gente vê aí a violência, o campo cada vez maior, o latifúndio está se armando, já estava armado e agora se arma cada vez mais e se sente à vontade para atacar as famílias. Então, né, então para você ter, né, nada mais democrático do que o direito de se autodefender aí, né? O direito de ter aí as condições, né? Precisa lutar pelo armamento da população do campo diante de toda essa violência, né? E a criação aí de um movimento, né? De grupos de autodefesa, né? Para lutar aí contra a ofensiva da extrema direita. Então acho que fica bem claro, né? Que o que vem acontecendo aí não dá para parar, não dá para ficar em casa, né? Porque é, não vai, os ataques, né? Vai sofrer, a população vai sofrer ainda mais ataques, né? Então a pandemia está evidente, a direita aí está tirando os recursos, não vai ter vacina, né? Estão cortando o TI, então isso daí só volta, né? Os direitos só voltam com luta, né? Como sempre ocorreu. Bom, companheiros, nosso tempo aqui está se esgotando, né? Queria agradecer aí aos companheiros que estão aqui no chat, né? Colocar aqui deixa eu ver aqui quem está, né? Companheiro aqui, Renata Diniz, né? Aqui, companheiro sou eu, boa tarde. Companheiro, desta vez eu consigo, né? Deu aqui mandou um super chat aí, deu uma contribuição, né? Sigam aí o exemplo do companheiro, desta vez eu consigo. Mandou aí um joinha aí, um bom trabalho, né? O companheiro ao vivo também mandou aí a contribuição, né? Então, mandou aqui, acho que agora, que eu vi é só agora aqui, né? Por favor, falar dos frigoríficos. Acho que a gente pode colocar aqui essa questão aí dos frigoríficos aí para pautar vou anotar aqui para pautar no programa que vem, né? Tem bastante coisa aí sobre o que está acontecendo, né? Até dá até para convidar os companheiros, né, do próprio PCO, né? O companheiro Julinho que atua aí nessa questão, dá para falar aí a questão do trabalho e também os frigoríficos aí que utilizam é, é, mão de obra aí dos trabalhadores do campo, né, mão de obra indígena, né, como inclusive no Mato Grosso do Sul, né, se eu não me engano, no estado do Paraná, né, um dos maiores disseminadores de coronavírus dentro das populações indígenas, né, são os frigoríficos que se utilizam aí da mão de obra dos indígenas, né? Então acho que fica para o próximo programa que agora não dá. Então eu queria agradecer aqui o super chat e falar que a semana que vem a gente a gente discute esse tema. Então agradecer aí a todo mundo aí que deu super chat, que está acompanhando, que deu aí, curtiu e compartilhou o vídeo, aí para os companheiros que vão ver. Então, bom, queria agradecer a todos, né? Então
né? Não, o programa de índio, né, vai ao ar toda quarta-feira às 16 horas, né? Então não deixe aí de acompanhar, né? Então também continue aí na programação, né, da grade da Causa Operária TV, né? Na sequência aí o Jornal das 5, né, ao vivo. Então não perca aí o próximo programa e acompanhe aí a grade aí da programação da Causa Operária TV. Então agradecer a todos e até a próxima quarta-feira. Até lá.